Fala pessoal, estou aqui para explicar um pouquinho hoje sobre os lobos cerebrais. Hoje a gente vai explicar essas regiões do cérebro, quais são as funções, né? A gente tem funções específicas para cada região. Lembrando que, apesar de cada região ter uma função específica, elas nunca trabalham sozinhas, elas estão sempre trabalhando em conjunto, porque o cérebro ele é todo interconectado, tá? A gente tem uma conexão entre o cérebro inteiro, mas cada região possui algumas características mais predominantes, né? E eu vou separar aqui só para vocês entenderem. Tem duas estruturas aqui que não são lobos, tá? É porque nesse aplicativo, que aliás é um aplicativo muito legal, ele não deixa separar essas estruturas. Então eu vou dizer para vocês só para vocês descartarem, que é essa que está em azul aqui, que é o nosso tronco cerebral, tá? E também tem o cerebelo que está em roxo ali. Então descarta essas duas para a gente entender melhor, tá? As únicas duas estruturas que estão aparecendo que não fazem parte dos lobos são essas duas aí, tá? Então a gente tem aqui em vermelho o lobo frontal, a gente tem em azul o lobo parietal, esse lateral aqui é o lobo temporal, e aqui atrás a gente tem o lobo occipital, tá? Então eu vou girar de novo para a gente entender melhor. O cérebro agora está de frente, tá? A gente aqui tem os dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e aqui o hemisfério direito, tá? Então lá atrás é a parte occipital, a parte perto da nuca. Então vamos começar aqui pelo lobo frontal, que é o lobo frontal. Ele é uma parte muito importante porque ele é a essência do nosso trabalho evolutivo, né? Uma parte que levou muito tempo para evoluir, para aparecer, né? É uma região muito refinada do nosso cérebro, localizado logo abaixo dos nossos ossos frontais, do crânio e perto da testa, tá? O lobo frontal, ele tem do lado esquerdo aqui a área de Broca, que é uma área que é responsável pela fala. Também temos aqui a área premotora aqui em cima, a motora primária, áreas de planejamento, do movimento, de execução, tá? Então ele é responsável pela nossa fala, pelo nosso controle motor, também por grande parte da nossa cognição, algumas tarefas sofisticadas como planejamento, como foco, como atenção. Também ajuda a gente a entender o que a gente vê, entender alguns sentimentos, a nossa memorização, ajuda a regular algumas emoções também, responsável também pela nossa empatia, pela nossa motivação, pela busca por recompensas. É uma parte muito importante, é uma parte bem grande aí, tá vendo, né? A gente pode perceber que perto dos outros aí ele é, né, também o parietal ele é grande, mas o frontal ele chama muita atenção. E aí depois do frontal, esse azulzinho aqui é o lobo parietal, tá? Tá localizado entre o lobo frontal e o lobo occipital, né? Esse em azul. E ele é responsável pela nossa percepção sensorial, pelo nosso raciocínio espacial, movimentação, orientação do nosso corpo, né? Ele regula algumas sensações como dor, como pressão física, temperatura, né? Também está relacionado com as nossas competências matemáticas e compreensão dos números, tá? Então, logo também, todos eles são muito importantes, né? Então lá atrás a gente tem o occipital, tá? Então a gente falou do frontal, o parietal, esse azul, e agora a gente está falando aqui desse menorzinho, o menor de todos, que é o occipital, tá? Localizado perto da nuca. Ele é quase como uma rota de passagem dos nossos processos mentais. Deixa eu tentar girar aqui, peraí, pra gente ver ele lá na parte de trás. Esse rosinho aí, ó, tá? Sua função é percepção e reconhecimento visual. Também ajuda a gente a diferenciar cores, né? Também participa da elaboração de algumas emoções, pensamentos, compreensão da linguagem, tá? Então falamos do frontal, parietal, occipital lá atrás, e agora vamos falar do temporal. Observem também que os lobos eles têm dos dois lados, tá? Do cérebro, a gente não tem de um lado só não. Todos eles a gente tem dos dois lados. O lobo temporal, porque ele fica perto do osso da têmpora, né? Perto do nosso ouvido, e ele é responsável
por reconhecer rosto. Ele tem articulação com a linguagem também, com a compreensão de sons, de vozes, de música. Também facilita o nosso equilíbrio, participa na regulação de algumas emoções, como motivação, raiva, ansiedade, prazer. Tá? Esse é o lobo temporal. E agora, finalizando, a gente tem por dentro, né? Porque como eu falei, não dá para ver o nosso quinto lobo, né? Que está aqui, ó. Vou virar aqui, vai aparecer a parte de dentro. Tem uma parte do sistema límbico aparecendo aqui, mas é ele que está ali em marronzinho ali, ó. Lobo insular, tá? Um lobo muito importante também. Ele fica oculto ali, ele tem um acesso muito complexo, né? Ele está ali localizado entre alguns vasos sanguíneos, algumas artérias, tá? E suas funções são exatidão, sentimento do nosso paladar, controle das nossas vísceras, né? Também controle sômato-perceptivo, e também por ele estar próximo ali do sistema límbico, bem colado na verdade, né? Ele também está relacionado com as nossas emoções, né? Está relacionado com algumas funções das nossas emoções de regulação. Então, recapitulando aqui, a gente tem nosso cérebro inteiro, e aqui de vermelhinho o lobo frontal, em azulzinho o lobo parietal, atrás o nosso lobo menorzinho lá, que é o occipital, lateralmente o nosso lobo temporal, e por dentro nosso quinto lobo, não menos importante, lobo insular. Obrigado pela atenção e mais uma vez, espero ter ajudado. Até a próxima.